E aí, turma, boa tarde, tudo numa boa? Como é que estão os estudos? Qual aula vocês estavam tendo antes da minha? Beleza. Aqui tudo bem, tudo numa boa também. Prof. Bruno, beleza. Peguem o nosso slide, vamos continuar a nossa aula passada. Peguem os nossos slides aí, aqueles slides dá pra gente continuar ainda hoje. A gente a gente falou até o processo das capitanias hereditárias, né? Isso, Brasil colonial. Agora a gente vai, onde estão os slides mesmos no grupo, isso, lá no grupo do Face de vocês. E também no WhatsApp. Eu lembro que eu mandei por WhatsApp pro, pro Eduardo, talvez. Não lembro exatamente. Pode dar um resuminho. Agora introduzindo a nossa ideia, né? A gente começou o processo de exploração. Vimos o período do pau-brasil, da troca, daquela questão que foi o grande choque cultural. Foi aí que nós paramos, né? A questão do não reconhecimento do indígena por parte do europeu como cultura. Isso. Fechamos, vimos todo o processo de organização de Portugal durante o período moderno e o seu processo de expansão a partir do continente africano e como uma consequência da expansão espanhola, a chegada dos espanhóis à América Central e a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, depois, né? Isso. Aí desenvolvemos todo esse período pré-colonial, que é marcado o processo da extração do pau-brasil. Mas aí, povo, vamos passar ali. Então passem, galera. Deixa eu ver aqui qual. Passem para o sexto slide. Isso, comecem aí no sexto slide. O título dele é A Colonização. Abram todos aí. Esperam um minutinho, deixa eu ver aqui. Como é que tá a sala? 60 professores. Opa, alunos, ótimo. Vai, imagina 60 professor. Aí não tem como aturar, né? Conseguiram abrir aí o sexto slide, título A Colonização. Beleza, galera. Como eu estava construindo então com vocês, houve esse processo de grande choque. Tá, vou esperar um pouquinho. A Mari tá desesperada gritando. Mari. Tem o slide, eu acho, lá no próprio grupo do WhatsApp de vocês, porque eu mandei a partir de um aluno. E tem o slide, acredito, no grupo do Facebook da turma de vocês. Eu acho que o ensino chegou a postar lá também. Dá uma olhada. Botaram no grupo do WhatsApp agora. Semana passada foi posto também, né? A gente já usou em aula. Acho que na sexta-feira. E isso o ensino postou. Teu celular não abre, mas tu não tem como usar o computador? Não tem no Facebook? Tem. Tá lá no o ensino postou lá no Facebook. Abre o teu notebook aí, o teu computador. Tá, espero mais 3 minutinhos, não tem problema. Estão se achando aí, galera? Deixa eu dar uma olhada quantos slides tem aqui.
Pro próximo eu já mando com antecedência, nossa aula vai ser sexta de tarde. Eu já mando lá pro ensino hoje mesmo. Hoje, amanhã, eu já envio o slide que a gente vai usar, galera, na sexta-feira de tarde, tá? Vocês já baixam, deixam tudo organizadinho, bonitinho. É importante saber os anos de cada acontecimento dos primeiros slides. É importante. É importante. Não, não. Aquele segundo slide ali, né? Que entre 1500 e 1549, um primeiro momento de entrada e penetração no território. Entre 49 e 1549 até o final do século XVIII, todo o período do colonialismo. E isso que nós vamos passar a desenvolver a partir de hoje. E o final do período do XVIII, na verdade, aquele início do século XIX ali, ele é o período da presença de Dom João aqui na nossa terra. Daí a gente vai conversar, não se preocupem. O que é importante? É importante saber que entre 1500 e 1530, vocês colocaram lá o período do chamado pré-colonial, lembram? Então, daí o início da exploração, o sistema de feitorias e tal, tal, tal. A partir de agora, no sexto slide, coloquem ele aí, a gente começa 1530. A partir dessa data, galera, Portugal vai mudar a sua postura sobre o Brasil e ainda vai passar por mais uma mudança de postura, que é a partir de 1549. Então, essas datas, sim, elas são muito importantes, porque demarcam transformações da forma como Portugal vai lidar com o espaço colonial americano que eles têm. E aí isso é cobrado de nós em prova. E eles tentam misturar esses períodos. Como, por exemplo, a gente falou na aula passada, eles vão tentar dizer para vocês e induzir vocês que existiu escravidão no Brasil durante o pré-colonial. E eu falei para vocês que não. Durante o pré-colonial foi somente troca, somente o famoso escambo. A partir de agora, galera, a colonização propriamente dita, aí sim, tá? Aí é a escravidão, tá? Mas por enquanto, enfim, vamos construir junto, eu e vocês, tá? Então coloquem aí no sexto slide, galera, e começa, portanto, esse processo de colonização. Eu coloquei para vocês ali o nome do nosso primeiro capitão donatário, como eles são chamados, né? Os caras que vão começar esse processo de exploração e colonização da nossa terra. Por que nós diferenciamos um primeiro período chamado de pré-colonial e um segundo período chamado de colonial? Eu disse para vocês, não houve migração efetiva portuguesa nos primeiros momentos da exploração. O que isso significa? Isso significa que é um período, então, antes da colonização, pré-colonial. Então significa, galera, que o período das chamadas capitanias hereditárias, que vai ser um sistema de organização da exploração da nossa terra, se dará com o processo também de migração de portugueses para cá, para o Brasil. Vem alguns poucos portugueses, não acontece uma migração massiva portuguesa para cá, porque Portugal, galera, ficaria vazio. Portugal nunca foi um país, ao longo de sua história, que passou por um processo de muito crescimento demográfico, por exemplo. Tá? O que eu estou falando para vocês? Pessoal, algumas outras metrópoles europeias, eventualmente elas chegam num momento onde elas têm muita gente, elas precisam se livrar de gente. Só que Portugal nunca viveu isso. Então quem vem para cá, galera, é o que tem algum objetivo aqui, tá? Motivados por essa relação então com o rei, esses capitães donatários, como nós chamamos eles são membros, pessoal. O sistema de feitorias é um sistema onde rolava as trocas lá. Daí não tem como eu explicar de novo, né? Senão a gente não avança conteúdo. Depois, Eduardo, tu pode me procura pelo Face, pelas redes sociais, assim, eu posso te ajudar daí com esse processo. Senão a gente fica de novo lá no sistema de feitorias, né? Mas a marca do sistema de feitorias é aquilo, era 2, 3, 10 portugueses ali, trocando com os indígenas, o escambo. É essa a característica do sistema de feitorias. Tá? É bem simples assim mesmo. Durante esses 30, portanto, anos iniciais, Portugal não deu bola para o Brasil. É por isso que a gente diz para vocês, Portugal colocou a América dela em segundo plano, porque o foco era o Oriente. E agora isso vai mudar e vocês vão entender o porquê. E aí, então, voltando ao ponto, galera, quem são os caras que assumem essa responsabilidade? São... Isso. Agora a gente vai falar, a Débora trouxe um elemento importante. Ao lado, pessoal, desses chamados degredados, isto é, esses presidiários, prostitutas, criminosos,
Essas pessoas que são algumas das pessoas que vêm para cá num primeiro momento de colonização, já no sistema de feitorias também, né, alguns desses chamados, que são chamados de degredados, eles são uma parte do que vai vir. Mas, galera, esse pessoal não é importante. Para que essas pessoas vêm? Essas pessoas vêm para fazer número. Essas pessoas vêm para trabalhar. Enfim, alguma organização inicial e uma presença inicial portuguesa. Os importantes desse processo de vinda para cá nesse primeiro momento são os membros, galera, de uma chamada pequena nobreza. Tá? Como assim pequena nobreza? Galera, quando a gente pensa a classe dos burgueses, desculpa, dos nobres, a gente faz uma divisão entre a chamada alta nobreza, os mais poderosos nobres que viviam diretamente na corte do rei, e a chamada pequena nobreza. Eram nobres, galera, que estavam distantes da figura do rei. Portanto, não tinham tantas benesses e tantos privilégios quanto a chamada alta nobreza. Tá? Para diferenciar para vocês quem são os nobres portugueses e, na verdade, os nobres europeus como um todo. Então, galera, os nobres que vêm para cá, que serão os chamados capitães donatários, eles são nobres, vamos ver aqui o que o senhor falou depois de motivados pela relação com o rei. Isso, agora tu vai entender. A Nicole, né? A questão foi a seguinte, ó, galera. Motivado, portanto, por uma relação em parceria com o rei se interessava, portanto, em começar a ter uma presença portuguesa aqui na nossa terra por dois motivos. Eu já vou falar para vocês os motivos. Então esse rei faz o convite a algumas figuras, algumas pessoas, alguns nobres dessa baixa nobreza, e oferece oportunidades, isto é, uma fatia de terra, para que essa pessoa invista, galera, nesse processo. Como assim, senhor? Galera, Portugal não tem dinheiro para investir no Brasil. Então Portugal pega e transfere a responsabilidade dessa exploração do Brasil a essa nobreza. Pensa que eu sou um membro dessa pequena nobreza, tá, galera? E agora tu vai começar a entender melhor. O rei chega em mim e diz o seguinte: Guilherme, tu quer ir para o Brasil? Eu vou pensar o seguinte: eu quero. Porque eu quero fazer negócios com o rei. Eu quero estar próximo do rei. Porque estando próximo do rei, mesmo que seja num espaço lá no Brasil, lá na colônia, a partir desse momento as coisas dão certo lá e eu passo a fazer parte do grupo de nobres que o rei enxerga. Antes disso, galera, eu sequer estava no olhar do rei. A partir do momento em que eu assumo essa responsabilidade, fazer negócio com o rei nesse mundo moderno, galera, era o mundo das relações pessoais. Não era o mundo como nós temos hoje, tu faz um concurso e ocupa um espaço e tal. Não. O Estado era o próprio rei. O rei se misturava a relação de público e privado, né? Público e privado em relação ao rei era absolutamente misturado. Então eu estar perto do rei significava que eu teria privilégios. Daqui a pouco o negócio aqui no Brasil não dava certo, sei lá, a gente não sabe. Não importa, eu fiz uma coisa com o rei e o rei não vai me deixar mal. Então, galera, vir para cá significava uma possibilidade de ascender dentro da pirâmide social europeia. Eu vou para lá, eu vou enriquecer lá, e a partir desse enriquecimento e desse prestígio que eu vou ganhar, eu vou voltar e vou viver na Europa, na grande corte, ao lado do rei de Portugal. Então quem vem para cá, galera, não é a mais destacada nobreza. Alguns exercícios trabalham isso, né? Ah, os mais altos nobres, não. Esse fica na Europa, galera. O que ele vai se meter no mato, numa selva? Então ele fica lá. Então quem é que vem para cá? Alguém que quer ganhar prestígio lá. Mas era qualquer pessoa? Claro que não, galera. Como eu te falei. O rei me ofereceu isso e perguntou: Guilherme, quanto tu tem para investir? Daí eu vou dizer para ele: bah, cara, vou vender meu apartamento, vou vender meu carro, vou pegar a poupança que eu tenho. Olha, rei, eu tenho 100 mil reais hoje para investir. Beleza. Conforme a minha capacidade de investimento, galera, ele me cedia uma fatia de terra com um tamanho capaz de inicialmente eu dar esse passo de exploração e ocupação aqui. Mas é claro, né, galera, que eu, Guilherme, não conseguiria fazer isso sozinho. Eu já vou mostrar para vocês aqui, né, o processo, né? Então é isso. Percebe que esse processo de capitanias hereditárias, galera, é uma parceria entre o Estado e indivíduos. Esses indivíduos, portanto, membros, sobretudo, da chamada baixa nobreza. O que esse nobre desejava? Ele desejava a galera enriquecer, ganhar prestígio e retornar à Europa. Eu gosto de quando a gente está começando essa introdução, a gente vai fazendo reflexões que são importantes, por exemplo, sobretudo para a prova do Enem, mas a prova da URGS também faz a gente pensar sobre essas questões. Eu gosto de mostrar para vocês aqui, por exemplo, é óbvio que essa é uma resposta muito complexa
E que cada vez mais, a cada aula que a gente estiver junto, galera, a gente vai melhorando essa resposta, vai entendendo melhor essa questão que eu vou trazer agora para nós. Às vezes a gente se pergunta por que nós brasileiros, a gente não valoriza o nosso país, né? A gente não valoriza a nossa cultura, a gente não, não é nacionalista, vamos assim falar. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Uma das ideias iniciais que a gente pode tentar resgatar na origem da nossa história, um pouquinho dessa falta de nacionalismo e dessa falta de respeito, vamos assim dizer, né? De modo mais amplo, assim, essa expressão, em relação ao nosso país, tem muito a ver com isso. Sobretudo porque a gente se compara, galera, com o nosso outro irmão americano, que são os Estados Unidos lá em cima, né? Os Estados Unidos da América, galera, tem uma história bastante comum à nossa, em alguns aspectos, é óbvio. Eles foram colônias também de uma metrópole. E por que que hoje os Estados Unidos ocupam, né, esse poderio tão grande e há muito tempo, né, capitaneando o mundo, vamos assim pensar, com algum tensionamento? E nós, por exemplo, estamos nessa condição ainda bastante desigual, pobre, né, vamos dizer assim, periférica, né, dentro de um cenário econômico e político internacional. Uma das respostas que a gente dá, né? Claro, como eu disse para vocês, é só um início de começar a entender esse processo que nós estamos aqui conversando. A elite estadunidense, galera, das colônias do norte, os caras foram para a América, né, expulsos da Inglaterra, e lá eles decidiram reproduzir uma Inglaterra lá, reproduzir a vida deles. Por exemplo, tem uma cidade na Inglaterra chamada York. E aí eles foram para os Estados Unidos, galera, ali, que não era Estados Unidos o nome ainda, né? Iam para a América do Norte. E lá eles criaram a Nova York. Só para dar um exemplo bobo, assim, tosco, para vocês enxergarem. Eles passam a reproduzir, galera, a vida e é lá que eles vão viver. Eles sabem que a Inglaterra não é mais o lugar deles e que eles não para lá retornarão mais. Então isso vai acabar mudando. A forma como eles lidavam com esse espaço colonial não era simplesmente um lugar para enriquecer e voltar. Agora, a nossa elite que veio para cá, era esse o desejo. Só que acaba que eles não vão voltar, galera. Eles não vão entender comigo com o passar do tempo por que foi que não voltaram. Mas só para a gente trazer uma reflexão dessa parte inicial, que é muito importante. Percebe que compreender a história do nosso país é essencial para a gente interpretar ele, para a gente entender ele. E olha só que maluco, galera. A gente está falando de 1530. E o que vai acontecer a partir daqui tem absoluta relação com, por exemplo, o Brasil de 2020. E num monte de coisa. Vocês logo vão entender melhor isso daqui. Deixa eu ver a pergunta. Senhor, eu me perdi. Qual a diferença das capitanias hereditárias e não hereditárias? Não, isso é só o iniciozinho. Nós vamos falar desse slide aqui, tá? Galera, logo que o rei criou um sistema para começar a explorar o Brasil, ele criou um sistema de capitanias não hereditárias. Essas famosas hereditárias que a gente conhece, né? Mas logo ele percebeu que essa capitania não hereditária não ia dar certo. Para melhor fisgar, o cara diz o seguinte: eu vou dar para o Guilherme, só que a garantia do Guilherme é de saber que o filho dele, o neto dele e a família dele continuará tendo posse ali. E logo o rei muda a galera para as capitanias hereditárias. É só um detalhezinho de um sistema inicial aqui que nós estamos construindo. Deixa eu passar aqui. Passem para o sétimo aí, galera. Até porque nos Estados Unidos a colônia era de povoação e aqui de colonização. Aqui de extração. Pode ser um pouco, Laura. Existe, a gente vai aprofundar quando eu falar essa aula com vocês. Eu vou ser o professor das Américas, então vou falar dos Estados Unidos, vou falar da América Espanhola com vocês. Existe essa ideia de uma colônia de povoamento e a outra de exploração. Mas a verdade é mais complexo do que isso. Aí está, por exemplo, o início dessa ideiazinha, mas os Estados Unidos da América também são colônia de exploração. Todo colonialismo ele é de exploração. Aprofundar e entender melhor isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas um pouco sim, um pouco a gente pode pensar desse modo. Em momento algum houve uma coisa de povoamento no Brasil. Né? Era só o caráter de exploração, enquanto lá teve também essa outra complexidade. Mas daí a gente aprofunda e enxerga junto. Então, galera, o rei acabou chamando alguns nobres, não foram 15, mas ele acabou fatiando a nossa terra, galera, em 15 partes. Aqui o mapa, né? Passem para o slide 8, um mapa antigo do sistema de capitanias hereditárias. Nós vamos passar para o nosso mapa famoso, né? O mapa no slide número 9, portanto. Passem ele aí. Eduardo, né?
Colonização e povoação. Ah, nenhuma. Tá? Deixa assim, de modo simples, deixa assim. Promover um processo de ocupação e tudo mais é povoar, é colonizar também. Vai ter diferenças, mas é sutilezas que agora não são importantes. Depois a gente vai aprofundando. Povo, abram então o nosso slide número 9. E ali nós tem a famosa, o famoso mapa que todos vocês conhecem das capitanias hereditárias. Delas, galera, eu quero que vocês destaquem aí, né, no caderno de vocês. Como é que vocês estão fazendo, galera? Vocês estão imprimindo esses slides? Vocês estudam no próprio computador? Vocês conseguem riscar em cima disso? Não. Só Luma, né? Luma Gomes. Só no sentido de que o Fernando de Noronha ganhou. Lembra que a gente conversou? Mas aquela capitania ali tu pode desprezar, porque ela vai ser uma coisa totalmente separada e o Fernando de Noronha nunca vai usar ela. Eu falei para você só a título de aprofundamento. Sim, caderno, faço um resumo que tu fala e depois vou complementando, perfeito. Eu estou fazendo resumos dos slides, talvez para copiar, talvez dê para copiar. Estou anotando no caderno também. Beleza, vocês estão na aula, estão anotando o que está no slide e complementando, né? Mas ele foi o primeiro capitão donatário? Não, não foi. Justamente por isso, ele não veio para cá. Ele não usa essa capitania. Fica lá, isolada, dada e tal. O primeiro capitão donatário é o cara que estava escrito antes ali, chamado Martim Afonso de Souza. E é isso que eu quero que agora. Eu só queria ver como é que vocês estavam lidando com essas escritas para a gente olhar aqui no nosso mapa. Eu quero que vocês destaquem, galera. Faça um mapinha rápido, um esboço bem rápido aí. E só coloca duas capitanias. A primeira capitania eu quero que tu coloque lá embaixo. Chama-se Capitania de São Vicente. Martim Afonso de Souza, galera. Ele foi o primeiro capitão donatário da história do Brasil. Em 1532, ele sai de Portugal e o rei diz para ele: escolhe o lugar que tu quer ficar, tá? E a partir disso começa um processo para mim de povoamento. A partir desse momento, portanto, ele veio. Quando ele veio aqui, galera, ele chegou a viajar até o Rio da Prata. Eu acho que vocês sabem, né? O Rio da Prata, galera, ele tem entrada lá na região limítrofe entre Argentina e Uruguai. Então ele desce, vem com o barco dele, né? Passa o Rio Grande do Sul, vai à região Platina. Óbvio que ele se dá conta que ele não está dentro de Tordesilhas e ele retorna. Eu não sei se eu havia conversado com vocês, né, galera? Onde é que é o último pontinho ali, ó? Aqui no sul, onde passa o Tratado de Tordesilhas. Alguém aqui sabe? Escreve aí para mim, vamos ver se você sabe. É uma cidade hoje. Exatamente, Laguna. Tá? Tem uma pedra lá, galera. Dá para fazer uma foto. Eu sempre que estou na sala de aula com vocês peço, e agora que a gente está nessa sala de aula online aqui, né? Eu peço para vocês irem lá em Laguna fazer um selfie na pedra e me marcar quando vocês vão no carnaval. Isso, tem um marco. O cara vai pro carnaval só quer fazer festa, né? Eu não, eu vou pro carnaval e quero ir lá visitar a casa da Anitta Garibaldi, tirar selfie na pedra do Tratado de Tordesilhas, né? Ah, tu tem, que massa. Povo. Então toda essa região aqui do sul, galera, fazia parte da América Espanhola. É óbvio que nesse primeiro momento não se tinha precisão em relação a tudo isso. Mas claro, quando ele estava lá no Rio da Prata, galera, ele sabia que ali não. Então ele retorna, galera, e para em São Vicente. Essa é a primeira capitania da história do Brasil, 1532. Tá? São Vicente é onde hoje, Sor? São Paulo. Tu pode colocar aí. Região de São Paulo. Então o primeiro núcleo de colonização e ocupação e exploração, agora mais profunda da nossa terra, galera, se dá em São Vicente. Deixa eu pensar. 3 anos depois, galera, em 1535, não precisa gravar essa data, tá? Só lembrar, a partir de 1530, deu, tá ótimo. Em 1500, galera, e 35, um outro donatário vem para o Brasil chamado Duarte Coelho, galera. O Duarte Coelho escolhe lá em cima Pernambuco. Então tu pode fazer um mapinha, um esboço bem grosseiro, nem dá bola quantos riscos tu vai fazer aí, perpendiculares a Tordesilhas. E eu quero que tu pinte Pernambuco e São Vicente. Martim Afonso de Souza, nosso primeiro donatário, e Duarte Coelho, o segundo, vamos dizer assim, sobretudo em termos de importância, o segundo donatário da história do Brasil.
E é a partir, portanto, desse núcleo inicial, galera, que vai se dar o processo de ocupação, exploração. Esses caras vão trazer gente com eles. Só que aí que está aquilo que a gente estava conversando. Disse, agora vem os degradados, senhor. Um pouco veio. Só que o mais importante não são esses degradados. Esse cara vai ser um cara que vai estar ali trabalhando, fazendo algum tipo de serviço. Mas ao mesmo tempo, o que vai começar a acontecer a partir desse momento? Um processo de escravização indígena. A gente já vai conversar, tá? Só para a gente trazer. Mas a pergunta que eu sei que daqui a pouco vocês estão aí é o seguinte: por que Portugal mudou em relação ao Brasil? O que fez Portugal a partir de 1800 com a América? Então eu quero que tu coloque duas características aí relacionadas às causas da implantação do sistema de capitanias hereditárias. O primeiro deles, galera, crise nos negócios do Oriente. A partir de 1530, super cedo, né? Imagina só 30 anos em que Portugal vinha explorando as especiarias da Índia. Mas, galera, é bastante tempo. E o afluxo foi tão grande, galera. Foi tão grande o afluxo de produtos, tá? Da Índia, pimenta, tal, que a gente conversou em aula, né? Para Portugal, isto é, e revendendo isso no mundo europeu, que, galera, os preços das especiarias caíram por terra. Então, a grande fonte de riqueza de Portugal, que eram as especiarias orientais, elas caem de preço. Portanto, Portugal precisava de uma alternativa, galera. E Portugal já plantava cana nas ilhas do Oceano Atlântico, como, por exemplo, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Açores, né? Eles já plantavam, galera, cana nesses lugares a partir dos anos 1450. E aí Portugal tem uma ideia. Portugal pensa o seguinte, cara, o clima é mais ou menos o mesmo. Vamos levar cana e vamos provar lá? Beleza, é isso que o Martim Afonso de Souza faz, galera. Eu ainda não fui, mas eu quero ir. Quando eu for a São Paulo, galera, a primeira fazenda da história do Brasil, o primeiro núcleo de colonização e de exploração é um lugar, galera, lá em São Paulo. Dá para visitar hoje, é um sítio arqueológico. Quase não deve ter nada lá, obviamente, né? Imagina de 1530. E a gente mal cuida do nosso patrimônio material e imaterial também, né? Mas, sim, é um sítio arqueológico, é um lugar de estudo, de pesquisa. E quando eu for a São Paulo, galera, eu quero ir lá e conhecer esse lugar. Imagina, eu vou ficar lá parado, assim, viajando e refletindo como será que foi esse primeiro núcleo de ocupação e, obviamente, de exploração, porque vocês sabem que a gente só existe para Portugal enriquecer. Vamos ver aqui. O senhor travou aqui e não consegui escutar. Parei na primeira causa. Pode repetir ela, claro. Crise nos negócios das Índias. Crise no Oriente, galera. A queda nos preços das especiarias leva Portugal a desejar uma outra alternativa. E agora nós já, inclusive, vimos qual é a alternativa. Isto é, vamos levar cana para lá. Deu certo? O que vocês acham? Deu certo trazer cana para cá, galera? Escrevam aí, deu certo, sim ou não? Porra, óbvio, é isso aí. Pelo amor de Deus, né, galera? A gente planta cana até hoje, galera. Bah, deu muito certo. Deu em São Paulo? Até que não. O grande foco vai ser Pernambuco, na verdade, galera, o Nordeste. Mas deu em São Paulo, sim. E vocês sabem, acredito que saibam, né? Até hoje a gente produz cana em São Paulo também, galera. Claro que hoje ela tem uma outra finalidade, né? Hoje já não é tanto assim a cana para fazer açúcar propriamente dito só, mas também. Então, um elemento muito importante da nossa economia até hoje, percebe? Isso vai ficando, mas logo nós vamos avançar aqui. E Pernambuco, portanto, São Vicente e Pernambuco. Núcleo de ocupação, começa um processo de imigração para cá e tudo mais, mas a preocupação não era essa, botar 1 milhão de pessoas ali. E qual é o segundo objetivo, então, que tu vai colocar aí? O segundo motivo. Vimos o primeiro. O segundo motivo, galera, é o processo de ameaça de invasão estrangeira sobre o Brasil. Ameaça de invasão estrangeira sobre o Brasil. Como assim, senhor? Galera, a partir de 1500, tá? Até 1500 ninguém estava nessa. O primeiro de todos os estados que nós vimos foi Portugal. Portugal começou o seu processo. Qual foi o segundo? Espanha, 1492, quase em 1500. A partir disso, Tratado de Tordesilhas, pá. Repetiu o quê? O segundo motivo, claro, ameaça de invasão estrangeira.
Foi? Povo. Não, depende. A gente vai falar sobre isso, tá, Ana Carolina? Depois a gente conversa sobre essa questão aí. É justamente esse o ponto, galera. Portugal começa a ser ameaçado agora a partir dos anos 1500, a partir do século XVI, e não somente Portugal, a Espanha também. Como assim? Aí eles fizeram um tratado de Tordesilhas, onde todo mundo foi dividido entre os dois. E algumas potências europeias, galera, agora já organizadas, começam a tensionar esse tratado de Tordesilhas. É justamente a França, a Inglaterra, a Holanda, de certa maneira, algumas outras potências europeias começam a dizer, não, peraí, eu quero o meu pedaço também. Quem, galera, foi o juiz do Tratado de Tordesilhas foi um papa, tá? Uma figura neutra, né? A ideia de neutralidade, como se ela fosse possível, e um processo de duas nações católicas, né? Portugal e Espanha. E aí, olha só que interessante, deixa eu ver aqui a pergunta. Pode falar um pouquinho mais devagar? Tá difícil de anotar. Posso, mais ou menos. Temos que ver. Aham. É, eu falo daí, por exemplo, vocês, eu tenho que tropicalizar aquilo que eu quero que vocês anotem, né? Vocês não, eu vi que agora estão postando alguns vídeos relacionados ao YouTube, galera. Essa aula, por exemplo, que eu tô falando vai ser gravada pelo ensino? O ensino não, eu digo assim, o curso ele consegue fazer download disso? Eu acho que sim, né? Isso. Tá rolando ali umas postagens, né? Isso, ó, a Rô falou para nós ali. Sim. Então depois, caso alguma parte perca, tu pode voltar, né, em alguns minutos assim, mas pode deixar que eu cuido um pouquinho a velocidade. É o seguinte, então, galera. O rei da França, um homem chamado Francisco, ele decide tensionar o rei de Portugal e Espanha, né, nessa coisa de divisão do mundo entre os dois. E ele diz o seguinte, ele usa justamente o belo argumento, né? Quem é o juiz dessa história? O Papa. E eu acho que vocês sabem, o Papa, galera, é um homem que se baseia pela Bíblia. É um homem que tem suas atitudes e tudo aquilo que ele pensa e a forma como ele age relacionados às coisas das escrituras sagradas, né? Ele é um homem um dos chefes do cristianismo, né? E aí, galera, o Francisco ele é malandro, ele pega e diz o seguinte: olha só, eu vou respeitar o Tratado de Tordesilhas. Assim que eu encontrar na Bíblia, tá? O momento em que Deus fez a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. Eu pergunto para vocês, galera. Francisco, ele encontrou na Bíblia uma divisão divina do mundo entre portugueses e espanhóis? Óbvio que não, né? A partir desse momento, portanto, os franceses começam investidas sobre a nossa terra. Antes foi perguntado ali, né? Ah, ô professor, eles não invadiram aqui no pré-colonial. A gente chama isso de ataques piratas, galera. No pré-colonial eles não invadem efetivamente a nossa terra. Vai ser a partir de agora. Mas tentando coibir essa vinda dos franceses, e o argumento dos franceses era sobretudo um: Portugal, tu não tá nem te importando com aquela terra, então me dá para mim, cara. Da mesma maneira, tu sabe, né? Os ingleses vão tensionar a América Espanhola. A América do Norte toda, galera, pelo risco de Tordesilhas, né? Tu sabe que faz uma curva porque está relacionada ao mundo, né? A América do Norte toda era espanhola. E a Inglaterra vai lá e vai roubar um pedaço dessa América, né? Eu estou usando a palavra roubar, então eu aceitei que isso daqui era da Espanha. Mas a verdade é a seguinte, velho. Era da Espanha, mas a Espanha não estava. O próprio Brasil era de Portugal, mas Portugal não estava. Então, a partir de 30, tentando diminuir esse argumento dos outros monarcas europeus, o Portugal, né, decide promover um processo de ocupação sobre a nossa terra. Mas não é ocupação por ocupação. Tem que ganhar dinheiro, grana, galera, como a gente estava conversando. E aí o sistema da chamada cana-de-açúcar. Deixa eu passar o slide. Passem aí para o número 10. Essa ideia de que eles não eram proprietários, né, galera? A ideia da propriedade privada ela ainda não existia muito bem nesse início do mundo moderno. Então eles tinham o direito de uso dessa terra, de posse. E se eles não promovessem um processo de ocupação, eles não iriam. ah, eles perderiam o direito de ter essa terra, o rei poderia pegar de volta essa terra, portanto, o único dono desse império era efetivamente o rei. Claro que não era bem assim, né? Quando o rei tirava do monarca alguma
desculpa, quando o rei tirava do nobre ali, por exemplo, alguma fatia de terra, o rei sempre dava uma contrapartida, óbvio, sempre em relação quando acontece um processo de efetivação de ocupação. Essas foram as únicas duas ocupadas? Não, galera. A capitania da Baía de Todos os Santos, que fica embaixo de Pernambuco, Bahia, galera. Ela também foi ocupada, mas era extremamente custoso, extremamente complicado e as demais não foram ocupadas. E essa capitania, galera, eu sempre conto para vocês, ela vai acabar sendo palco de uma grande tragédia da história inicial desse processo de ocupação português, que lá quando a gente falar do colapso do sistema de capitanias hereditárias, eu explico para vocês. Deixa eu só passar aqui, vocês podem botar no 11º, 11, no 11º slide, povo. E aqui estão os poderes políticos e econômicos, isto é, os poderes dos capitães donatários. Eu gosto de simplificar para vocês uma frase. O capitão donatário, galera, ele possuía amplos poderes, os mais amplos poderes que tu pode imaginar. Dentro da capitania, galera, ninguém estava acima do capitão donatário. Todo mundo estava abaixo dele. Óbvio que dentro desse império, acima do capitão donatário, o monarca de Portugal. Mas em se tratando, povo de América, cada uma dessas fatias do Brasil, o donatário era o grande chefe daquele lugar. E aí a marca. Havia alguma relação entre as capitanias? Zero. Zero relação entre as capitanias. Ali eu botei alguns exemplos que são muito importantes, ó. Sobretudo no que tange a administração. Era ele, galera, que era o juiz, isto é, ele tinha que fazer a justiça real, a justiça de Portugal, enfim, aqui no Brasil. Era ele, galera, que fundava as vilas, cidades e tudo mais, era ele o responsável dentro da sua capitania. Era ele o donatário que doava as sesmarias. Sor, o que é sesmaria? Coloca do ladinho ali. Fazendas, galera. Melhor que fazendas. Coloca latifúndios. Como eu falei para vocês, galera, eu, Guilherme, recebi uma fatia de terra. Eu viria sozinho? Não dá, povo. Imagina que eu ganhei Pernambuco, galera. Olha o tamanho de Pernambuco. Como é que eu vou ficar sozinho aqui? Não. Aí eu pegava e chamava meus amigos. Eu ligava por Pedro, por exemplo. Pedro dá aula de geografia para vocês. Acho que vocês não viram Pedro, né? Porque... Ah, ele dá? Eu ligava pro Pedro, meu amigão, e dizia assim, ô Pedro, vamos lá pro Brasil comigo? E o Pedro ia dizer, pô, vamos sim. Né? Ele gosta de mim, ele confia em mim, ele ia vir comigo. Eu ia dizer, ó Pedro, o negócio é o seguinte, eu vou te dar uma terra lá e tu vai investir. Vai fazer uma fazendinha e tudo mais, vamos fazer esse negócio com o rei. Tu sabe que é bom, né? O Pedro ia dizer, porra, obrigado pela oportunidade. E vinha pra cá comigo, galera. Ele ia investir na fazenda dele, ele ia invadir na sesmaria dele. Ele ia invadir, galera, investir, né, num processo de fábrica de açúcar. Ele ia ganhar, eu ia ganhar, o rei ia ganhar, todo mundo ia ganhar nesse processo. Então eu chamava pessoas capazes de investir juntamente comigo. Entenderam a lógica da sesmaria? Galera, é o início da ideia da relação da terra no Brasil. Por quê? Porque eu pegava para o Pedro, por exemplo, e uma das sesmarias, galera, para vocês terem noção do que eu estou falando, uma das sesmarias que foi doada, por exemplo, no Brasil, hoje chama-se Porto Alegre, galera. Para vocês terem noção da questão fundiária dentro do Brasil, hoje a cidade de Porto Alegre, ela era uma sesmaria. E ali eu botei para vocês, era o donatário que cuidava desse lugar, isto é, as milícias. Não havia o exército português aqui, era o próprio donatário que tinha que cuidar. Na nossa aula de sexta-feira, galera, que a gente vai se ver, nós vamos passar ao slide 12 e ver como é que se comportou a economia no período das capitanias hereditárias, beleza? Então, me procurem nas redes sociais, me procurem onde vocês precisarem, que eu ajudo vocês. Não tinha escravidão africana ainda, né? Vai começar, tá? A gente já conversa. Feito, povo? Um beijo, boa tarde e bom resto de aulas aí para vocês. Até sexta.